Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família nesse dia. Eu sou o pastor Antônio Reis e eu quero nesse vídeo compartilhar com você um pouquinho sobre o que é o ministério Voz do Evangelho. Algumas pessoas têm me perguntado sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que nós pregamos, sobre aquilo que nós praticamos como igreja. Eu decidi gravar esse vídeo para, de maneira bem resumida, marcar alguns pontos que eu considero importantes sobre essa visão e compartilhar com você. Primeiramente, a título de esclarecimento, eu quero dizer que o Ministério Voz do Evangelho não tem como objetivo denegrir, desmerecer, desprestigiar os nossos colegas pastores, irmãos em Cristo de outras denominações, que não acreditam talvez nas mesmas coisas que nós, que não comungam da mesma visão, mas fica o nosso respeito, a nossa consideração. Nós entendemos que o reino de Deus ele acontece debaixo de uma perspectiva de graça que é multiforme. O apóstolo Paulo, um dos principais doutrinadores do Novo Testamento, vai nos ensinar que a graça de Deus é multiforme, que são diversos os dons, são diversos os ministérios, mas o Espírito que opera tudo em todos é o Espírito de Deus. A nossa visão, ela tem como objetivo pregar o Evangelho na sua essência, na sua simplicidade, totalmente pautado naquilo que está escrito nas páginas dos Evangelhos do Novo Testamento, tendo Cristo como centro de tudo. Então, o nosso objetivo é esse, anunciar o Evangelho a todos quanto puderem ouvir de maneira simples, de maneira prática, de maneira objetiva, sem religiosidade, sem questões que são adereçadas na fé que o próprio Jesus não determinou que assim fosse. Então, a nossa visão tem esse diferencial. Nós somos pautados na simplicidade do Evangelho, assim como a doutrina de Cristo é. Uma das principais inspirações para a abertura e início do Ministério Voz do Evangelho foi quando eu olhei para a história de João Batista, um ministério curto que aconteceu em um período complicado da história, um período de silêncio espiritual, onde não haviam pregadores, onde sob condições totalmente desfavoráveis, no meio do deserto, no meio do nada, sem um templo bonito, sem cadeira bonita, sem condições de um som adequado, nem som tinha no meio do deserto, e um homem simples saiu pregando o evangelho do reino e anunciando a volta do rei, anunciando a vinda do Messias, preparando o caminho para a volta do Senhor, como foi profetizado pela vida do profeta Isaías, a voz que clama no deserto e prepara o caminho do Senhor. Foi um ministério curto, mas que foi muito marcante, muito importante para que o caminho do Senhor fosse preparado e Jesus viesse como Filho de Deus, o Verbo encarnado, nos mostrar sobre o que seria o Evangelho e a nova perspectiva de graça que havia sido inaugurada com a sua vinda. E a nossa missão como ministério, como igreja, como pregadores do Evangelho, neste tempo que acreditamos ser a última hora da igreja na face dessa terra, é só você olhar para o que Daniel escreveu profeticamente, sobre o que o próprio Jesus falou em Mateus 24, 25, sobre o que aconteceria nos últimos tempos, quando a volta do Senhor estivesse próxima. É só você folhear as páginas do Apocalipse e olhar para a situação em que o mundo vive hoje e entender que Jesus está voltando. E nós precisamos anunciar o Evangelho com pressa, porque há urgência nessa hora. Sobre o Ministério Voz do Evangelho, ele segue a mesma prerrogativa do ministério de João Batista. João Batista não era um pregador que pregava uma mensagem bonita. João Batista tinha duas mensagens apenas: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E é nessa simplicidade que nós seguimos. O nosso principal objetivo, o nosso principal foco é dar voz às páginas do Evangelho. Como base, nós tiramos 1 Coríntios capítulo 3,
versículo 11, que diz que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós entendemos que a vida e ministério de Jesus são base de interpretação para qualquer coisa que se leia na palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Nós cremos que Jesus é o único fundamento no qual nós alicerçamos a nossa fé. Ele é o centro do Evangelho. Muita coisa importante aconteceu no Antigo Testamento. A dispensação patriarcal, a dispensação da inocência, a dispensação da lei trouxe muitos benefícios. O povo de Israel, que foi o centro dessas atenções com relação ao exemplo do que seria uma nação sacerdotal para o mundo todo, toda essa figura que, se você for olhar de maneira teológica e sistemática, aponta para Cristo, se cumpre em Cristo. E quando Jesus vem, ele vem dando um sentido novo e diferenciado para tudo isso. Nós entendemos na simplicidade daquilo que Cristo propôs, na maneira como Cristo viveu e tudo aquilo que Cristo ensinou como suficiente para que a fé verdadeiramente cristã seja fundamentada. Eu digo que Jesus disse tudo o que deveria ser dito, sem acrescentar nada e sem deixar nada por dizer. Então, quando nós olhamos para as páginas dos evangelhos, as falas de Jesus nos apontam o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então, nós lemos o Antigo Testamento a partir de Jesus. Nós lemos aquilo que Paulo, aquilo que Tiago, aquilo que Pedro, aquilo que João escreveu, tudo a partir de Cristo. Nada faz sentido dentro de um texto sagrado se não for colocado sobre esse fundamento de fé que é Jesus Cristo em sua vida, em seu ministério. O homem perfeito que viveu como nós deveríamos viver. 1 João capítulo 2, versículo 6, vai dizer que aquele que está nele deve andar como ele andou. Infelizmente, nós estamos acostumados a seguir padrões religiosos que nós aprendemos. São princípios que durante a vida toda nós praticamos e muitas vezes não tem respaldo se formos colocar dentro da vida e ministério de Jesus. Muitas questões foram acrescentadas à fé, são vários pontos, são várias questões que, se você for tirar da fé praticada atualmente, tudo aquilo que for de origem meramente religiosa, vai sobrar só o evangelho puro e simples. Infelizmente, a pureza e a simplicidade do evangelho choca muita gente, porque Jesus, ele era objetivo, ele era prático, e você não enxerga dentro da doutrina de Cristo muitas coisas que existem dentro do contexto religioso hoje. Então, nós vemos com esse diferencial na pregação do evangelho, tentando ao máximo nos despir de toda a religiosidade, de tudo aquilo que é reflexo da cultura judaica dentro da fé cristã, daquilo que é do paganismo romano até que foi colocado na fé cristã. Para você ter uma ideia, o primeiro templo cristão construído foi no século IV depois de Cristo. Então você percebe que a igreja primitiva, a igreja de Cristo, a igreja apostólica, ela agiu e fez um trabalho magnífico, extraordinário, com a unção do Espírito Santo e a simplicidade do Evangelho sendo anunciado a toda criatura. Sem sequer ter um templo edificado, o Evangelho foi pregado no mundo inteiro e chegou até o lugar onde nós estamos hoje. Então, muita coisa no século IV, quando Constantino, isso já é uma questão histórica, quem sabe um dia nós podemos gravar algo sobre isso, mas muito da cultura pagã, da religião pagã romana, dos deuses, foram trazidos para a fé, e essa religiosidade foi sendo infiltrada na doutrina de Cristo, e nós viramos uma fé que ela é fundamentada em coisas visíveis. Nós vivemos hoje a geração em que, para você acreditar que Deus está contigo, tem que amarrar uma fitinha no braço, tem que passar em cima de um sal, tem que ter um lencinho ungido, uma aguinha ungida, passar debaixo da mesa, dar 7 pulos, dar 7 voltas.
E todas essas coisas foram sendo acrescentadas na fé cristã sem nenhum respaldo bíblico dentro do Evangelho de Cristo. Coisas que são reflexos de outras religiões que nada tem a ver com o Evangelho puro e simples que Jesus pregou e que Jesus ensinou, e que simplesmente foi sendo agregada à doutrina de Cristo e fez nós nos tornarmos um povo místico. A fé cristã ela foi totalmente mistificada através desses adereços, desses pontos de contato, dessa sacrosidade de coisas. Nós pregamos que não existe nada que pode ser considerado sagrado fora da pessoa humana. Então, muitas pessoas estão pregando o Evangelho visando seus próprios interesses, falando apenas de coisas que vão preparar as pessoas para poder viverem bem aqui nessa terra. Então, o Evangelho da prosperidade está aí muito, muito à tona, muito real nesse período que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão indo para a igreja acreditando que Jesus morreu na cruz para que elas ganhassem a chave de um carro novo, para que elas tivessem um bom salário, para que elas tivessem um bom emprego. E aquilo que é pregação íntegra, que é pregação verdadeira do Evangelho, vai sendo deixado de lado. Que fala de salvação, que fala de libertação, que fala de transformação de vida, de transformação de caráter. A igreja existe e a doutrina de Cristo vem para preparar as pessoas para entrar no céu. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer prosperar, e Deus tem todas essas bênçãos para aqueles que o amam. Mas a palavra diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Todos os benefícios da fé em Cristo, de prosperidade, de provisão, de bênção para nós já foram conquistadas. Mas nós precisamos entender que essas conquistas, essas vitórias, não deve ser o centro da nossa pregação. Nós não devemos gastar todo o nosso tempo dizendo para as pessoas que se elas ofertarem, se elas dizimarem, elas vão ser abençoadas, e vai girando tudo em torno disso. E a doutrina da salvação vai sendo abandonada, a doutrina da transformação vai sendo abandonada, e as pessoas movidas por essa cobiça, por esse interesse de querer crescer, de querer prosperar, de querer avançar, de querer conquistar, vão no culto da vitória, no culto da bênção, no culto profético, e toma posse, dá pulo e coloca a mão na cabeça. E na verdade, a pregação do Evangelho, na sua simplicidade, vai sendo substituída pelos interesses das pessoas. O interesse de Deus em buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, que foi o principal objetivo de Jesus ter vindo até esse mundo, doado a sua própria vida em favor daqueles que nele crê. Essa mensagem, infelizmente, ela foi deixada em segundo plano, e nós vemos com a proposta que não visa lucro, não visa arrecadação, não visa dizer para você que você vai ficar rico. Nós pregamos para você que Jesus morreu na cruz para que o seu nome fosse escrito no livro da vida, para que os seus pecados fossem perdoados e para que você tivesse vida eterna. Este é o centro da nossa mensagem. Este é o centro da nossa pregação. E olhando para a vida de Cristo, nós percebemos que Cristo viveu assim, dedicando a sua vida em benefício das pessoas, ensinando e pregando o Evangelho do Reino em todos os lugares. Onde Jesus passava, ele entrava e saía anunciando o Evangelho do Reino. E nós, como igreja cristã, como igreja de Cristo, não podemos e não devemos nos portar de outra maneira. Como 1 João 2,6 diz, se nós dissermos que estamos nele, devemos andar como ele andou. Ele não andava por aí buscando simplesmente riquezas humanas. Certo dia até ele disse que o Filho do Homem não tem nem um travesseiro para poder reclinar a cabeça. E a doutrina do Evangelho de Cristo é simplesmente o oposto de tudo aquilo que nós vemos em alguns lugares atualmente. Não vou generalizar porque eu estaria pecando e sendo desleal fazendo isso. Mas se você olhar para o Evangelho de Cristo, muitas coisas, a maioria delas, não tem nada a ver com o Evangelho que é praticado hoje. Enquanto alguém está dizendo bem assim, olha, se você tiver um carro,
Vem para cá, que daqui a um ano seu patrimônio vai dobrar e você vai ter 2. E Jesus vem pregando a mensagem totalmente avessa e contrária a isso, dizendo: olha, se você tiver 2 túnicas, pega uma e dê àquele que não tem nenhuma. Divide o que você tem, ajuda quem está precisando. Em Tiago diz que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades e se guardar da corrupção deste mundo. Então nós percebemos que quando Jesus aparece dizendo: não ajunteis tesouros aqui nessa terra, porque aqui nessa terra a ferrugem, a traça consome aquilo que você constrói, que você busca, que você tem como prioridade, como riquezas, ouro, prata, tudo isso será como imundícia diante do Senhor, não tem valor nenhum. Mas vocês devem amontoar tesouros no céu, isso em bondade, em misericórdia. Jesus disse: misericórdia eu quero. Vai aprender o que é misericórdia e não sacrifício, porque vale a pena obedecer a Deus e agir com misericórdia, andar como Jesus andou, do que fazer sacrifícios de tolos. Então entenda isso. Jesus disse: vocês têm que acumular riquezas nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem vão consumir. E infelizmente essa mensagem não é atrativa. As pessoas são atraídas pelo carro novo. As pessoas geralmente costumam ser atraídas pelas promessas de prosperidade. E o Evangelho aponta não para um carro zero na sua garagem. O Evangelho aponta para uma cruz. E Jesus disse: aquele que não vier após mim, não tomar a sua cruz, não negar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, não é digno de mim. Então aí você começa a entender que o Evangelho de Cristo é um evangelho diferente daquilo que em sua maioria, como já disse antes, eu não posso generalizar, vem sido pregado, vem sido ensinado e vem sido praticado por algumas pessoas. Nós trazemos essa visão e esse é o nosso diferencial. Eu até conversando com alguém outro dia, a pessoa disse bem assim: olha, qual a expectativa de crescimento da sua igreja? Eu disse assim: olha, infelizmente não tenho grandes expectativas com relação a números, porque as pessoas estão acostumadas a seguir mensagens que sejam atrativas e que satisfaçam o seu ego, os seus interesses, a sua cobiça. E o evangelho que nós estamos pregando é o evangelho de cruz, que ensina o batismo do sofrimento, que ensina você a passar pelas dificuldades dessa vida, como Jesus disse que seria. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Infelizmente, as pessoas são doutrinadas, são ensinadas que agora é só vitória, agora é bênção, vai dobrar, vai crescer, vai prosperar. E quando elas têm que passar pelo vale, quando elas têm que passar pelas dificuldades, quando elas têm que passar pelas aflições dessa vida, pelo batismo do sofrimento, elas se frustram e desanimam, porque elas não foram preparadas para esse sofrimento que o próprio Jesus nos advertiu que viria. Então, infelizmente, nós não podemos pregar um evangelho que massageia o ego e o interesse das pessoas. Nós devemos pregar na essência, na integridade, aquilo que é o evangelho de Cristo. E que ainda nos dias de hoje está apontando para uma cruz. Outra coisa que nós costumamos pregar no nosso ministério e se torna uma regra prática de fé para nós, é a questão de não considerar nenhum tipo de medo, pânico ou ameaça sobre a vida das pessoas. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Bíblia diz, foi o próprio Jesus que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que uma vez salvos e libertos de todo o jugo do diabo, nunca mais nós deveríamos nos submeter a um outro jugo de escravidão. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas que vivem debaixo de uma ameaça. Olha, você tem que ficar aqui, e a religião coloca um cercado para as pessoas. São forças limitantes que diz: se você passar daqui, você está amaldiçoado, você vai dar tudo errado para você, você vai ter que voltar. Ou então dizendo: olha, se você não fizer isso, se você não ofertar, se você não dizimar, vai acontecer isso. E nós entendemos que isso não é liberdade em Cristo.
Isso é uma prisão espiritual que é determinada sobre a vida das pessoas. E é muito triste ver pessoas sendo dominadas, ameaçadas debaixo desse medo, desse pavor, desse pânico. Eu encontro pessoas que estão desesperadas, elas não conseguem pensar, elas não foram ensinadas a pensar, a questionar de maneira crítica, a avaliar aquilo que um pregador prega dentro da visão da palavra. Ela não foi instruída na palavra. Então ela é obrigada a acreditar em tudo aquilo que alguém está dizendo. E toma aquilo, o meu líder está dizendo isso, e eu entendo isso como uma verdade absoluta e que não pode ser questionada. E se você fizer qualquer questionamento, por mínimo que seja, você é tido como um rebelde, você é tido como uma pessoa que é desobediente. E a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que nós temos a autorização em Deus de julgar tudo aquilo que nós ouvimos. Então, à luz da palavra, o que você está dizendo faz sentido? Jesus ensinou assim? Jesus disse que deveria ser assim? Porque se sim, então eu sigo, eu pratico, mas se não, infelizmente não tenho condição mínima de praticar isso. Então, a nossa pegada, a nossa forma de agir, a nossa forma de doutrinar as pessoas é assim, ensinando os princípios da palavra e estabelecendo uma visão crítica, uma inteligência espiritual nas pessoas, em que elas sejam capazes de não ser totalmente dependente de um líder colocar a mão na cabeça dela para abençoar, e se isso não acontecer, ela não está abençoada. E ficar nessa dependência, tem que colocar a mão, tem que ir lá, tem que abençoar, tem que fazer, e fica na dependência de homens, enquanto o Evangelho de Cristo é a nossa principal cobertura espiritual de fé, de prática. Então, essa liberdade é um centro, uma liberdade praticada pelo Evangelho, ensinada pelo Evangelho. É assim que nós nos portamos, é nisso que nós acreditamos. Tem uma série de outros fatores que, se eu fosse pontuar aqui sobre a doutrina do Ministério Voz do Evangelho, sobre aquilo que nós praticamos, eu ficaria durante muitas horas falando sobre isso. Mas a principal delas é: tudo aquilo que Jesus mandou fazer, a gente faz. Se ele não mandou fazer, não tem por que praticar isso. Porque Jesus disse tudo o que deveria ser dito. Não acrescentou nada e não esqueceu de abordar nenhum outro assunto. O que a religião faz com as pessoas? Coloca o medo, coloca pavor, coloca pânico. O que a religião costuma fazer? Separar grupos de grupos. Se você tem aqui uma lista de regras, essa é a regra da nossa religião. Se você obedecer esses critérios, você está dentro. Se você não obedecer esses critérios, você está fora. E pessoas que têm um comportamento, uma forma de viver, um estilo de vida, uma opção diferente, um pensamento diferente, não são bem-vindas nesses lugares. São tidas como pessoas rebeldes. E na verdade, Jesus Cristo abraçou e recebeu todos aqueles que vinham a ele sem perguntar nada. Ele disse: aquele que vê a mim, de maneira alguma lançará fora. Então eu quero dizer para você, não importa o que você tem vivenciado na sua vida, quero dizer que há esperança para você em Deus. Se você for qualquer tipo de pessoa no mundo, ainda existe lugar para você em Deus. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua posição social, não importa o seu pensamento político, não importa a sua orientação sexual ou qualquer que seja sobre a sua vida, não importa. Jesus Cristo veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. O evangelho que Cristo pregou, nós estamos anunciando nesse ministério. Não há dissensão, não há exclusão. O evangelho que deixa um determinado grupo do lado de fora não é evangelho. E nós vamos seguir com essa proposta. Eu sei que isso não é visto por muita gente com bons olhos. Mas eu quero dizer para você que o meu coração está firme nessa expectativa. Olhando para Cristo, olhando para a palavra, tendo aquilo que nós praticamos e decidimos viver, pautados no evangelho, não precisamos de nenhum outro respaldo diferente desse. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa bússola. Jesus é a nossa direção. É a Ele que nós seguimos,
é a Ele que nós cremos, é a Ele que nós nos reportamos, é debaixo da autoridade, da cobertura dele que nós estamos anunciando e fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Amém? Então que você possa ter, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas sobre aquilo que nós acreditamos, e se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui o link das nossas redes sociais, você pode entrar em contato conosco para poder conhecer um pouco mais, se você tiver perguntas, enfim. Se você não concorda, se você não acredita assim, eu peço que você respeite a nossa visão. Nós respeitamos a visão dos outros e nós gostaríamos que a nossa visão fosse respeitada. O meu desejo é que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. E essa missão ela é árdua, pregar o evangelho a toda criatura, sem dissensão. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a condição social, não importa a posição partidária. O evangelho de Cristo deve ser anunciado a todos de maneira igual, porque Jesus procedeu assim. Fica esse versículo para sua meditação, 1 João 2,6. Se alguém diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Analise o cristianismo que você tem vivenciado, a fé cristã que você tem praticado e compara isso com o evangelho de Cristo. Leia os 4 evangelhos, leia com a visão crítica, leia com o interesse de absorver aquilo que Jesus disse como ensinamento para a prática na sua vida. Com certeza você vai ter a sua visão mais esclarecida do que já é. Repense o evangelho que você tem vivenciado e praticado e que Jesus seja a direção única, completa e absoluta para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.